Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Olá, bom dia, 10 horas mais 17 minutos. Bom dia para você. Começa o Virtual News desta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quarta-feira, 16 de agosto. Estamos já na segunda quinzena do 8º mês do ano. E vamos às pautas do Virtual News desta. Mas antes disso, claro, não posso deixar de dar os parabéns para você que faz aniversário nesse dia 16. Para todo aquele que está fazendo aniversário hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Ah, sim, bem lembrado pela Maria Clara, vamos dar um atraso, vamos dar os parabéns atrasados pelo do dia 15, né? Que nós não tivemos aí a programação no dia 15, então parabéns. Também vou dar um bom dia para a Maria Clara, que está aqui com a gente. E a gente nem dei bom dia, olha só, começando já a semana no meio, né? Já nessa correria, mas vamos então às pautas do Virtual News desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 16 de agosto de 2023. Marcha das Margaridas ocupa ruas de Brasília. Ministério cria mesa de negociação com servidores do setor ambiental. Apagão nacional. Falta energia no país. A ANEEL deverá publicar relatórios fáceis sobre aumentos de energia, aprova a CEI. CPMI cobra entrega integral de imagens do Palácio da Justiça. CPMI, fotógrafo diz que sofreu ameaças para deletar imagens. Ignorar recursos de emendas e repasses poderá ser improbidade administrativa. Essas são as manchetes do Virtual News desta quarta-feira. Agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Ucrânia relata novo ataque a silos de grãos, mas cargueiro zapa. Informação da agência Reuters. BR reforça segurança em rodovias de acesso ao Parque do Peão, em Barretos. Ministério Público do Rio de Janeiro pede prisão à médica por morte de paciente submetida a lipo. Santos é a 26ª cidade mais sustentável do Brasil, aponta o ranking. Rui Costa diz que apagão no país foi motivado por erro técnico. Brasil tem sobra de energia, matéria do R7. Reforma tributária vira palco de disputa bilionária entre montadoras. Da notícia UOL. Na mira do Centrão, veja o que pesa contra ou a favor de integrantes do governo sob ameaça de demissão. Essa é a manchete de O Globo. E a aprovação de Lula dispara e vai a 60%. No Sudeste são 55%. Entre evangélicos também houve aumento, matéria do Jornal do Brasil. Aí, as manchetes de hoje. Segundo o relato da médica que o Ministério Público pediu a prisão, é a segunda morte ocasionada pelo mesmo procedimento. Já havia uma morte acontecida em 2020 e então o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão da médica. A questão do apagão nós vamos estar falando daqui a pouquinho na matéria referente ao apagão. As montadoras, é claro, a disputa agora é na questão da reforma tributária. E o ministro disse que não falta, que tem energia de sobra, mas a realidade na manhã de ontem foi outra. 10 horas mais 20 minutos, vamos às matérias desta quarta-feira. Marcha das Margaridas ocupa ruas de Brasília. Mais de 100 mil mulheres reunidas em Brasília marcham nesta quarta-feira até o Congresso pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Desde o fim de semana até ontem, centenas de ônibus chegaram ao pavilhão do Parque da Cidade.
trazendo aos participantes da 7ª Marcha das Margaridas, coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, pelas federações e sindicatos filiados e por 16 organizações parceiras. Na mobilização política, considerada a maior da América Latina pela CONTAG, mulheres de todas as regiões do Brasil querem garantir direitos, por fim às desigualdades de gênero, classe e étnico-raciais, enfrentar a violência que muitas vezes ameaça as suas vidas e a opressão, simplesmente por serem mulheres. As pautas delas foram debatidas durante 2 anos em reuniões regionais e nacionais que resultaram no documento dividido em 13 eixos políticos. A pauta da Marcha das Margaridas 2023 foi entregue ao governo federal em junho. Aí as mulheres hoje tomando conta, então, da capital do país com a Marcha das Margaridas. Excelente, e está aí um movimento acontecendo, né, de forma ordeira, de forma pacífica e, claro, o direito de manifestação. Não dá para fazer um paralelo com o 8 de janeiro, porque houve um quebra-quebra lá. Se o pessoal só se manifestasse, tudo bem, mas invadir prédios públicos e criar toda aquela balbúrdia passou da conta, né? Agora temos essa manifestação em Brasília pelo bem-estar. É lógico, a Marcha das Margaridas. 10h22, próxima matéria. Ministério cria mesa de negociação com servidores do setor ambiental. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima publicou hoje uma portaria que institui a Mesa Setorial de Negociação Permanente. O objetivo é facilitar a interlocução entre os órgãos ambientais do governo e os servidores do setor. A publicação detalhada a constituição da mesa formada pela bancada governamental, que representará com 8 integrantes. O Ministério do Meio Ambiente e do Clima, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e o Serviço Florestal Brasileiro, o SFP. Haverá ainda a bancada sindical, também com 8 componentes que representará os servidores de seus quadros integrantes da carreira e especialistas em meio ambiente. Está aí criada então essa bancada. Na opinião da maioria, faltou aí a representação da sociedade, né, civil. Afinal de contas, estão os integrantes do Ministério, os integrantes do sindicato, e faltou a representação das classes, né, que representam aí a sociedade civil, seja o OAB, seja outras entidades, mas faltou aí o representante da sociedade nessa composição. Afinal de contas, tudo que o governo discute tem que ser discutido na presença também da sociedade. Afinal de contas, é do povo que emana todo esse poder, e é para o povo que ele deve ser exercido, e sem dúvida a participação do povo na mesa é salutar. Vamos aguardar as decisões e as deliberações desse conselho, né, e ver onde isso vai desaguar. 10h24, próxima matéria. Apagão nacional, falta energia no país. O apagão afetou todas as unidades da federação na manhã de ontem, com exceção de Roraima. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, e o Ministério de Energias, uma falha aconteceu no Sistema Interligado Nacional às 8h31 do horário de Brasília. Alexandre Silveira, ministro do Ministério das Minas e Energia, afirmou que o apagão foi causado por uma sobrecarga no Ceará. Ele também citou outro evento em um local ainda não identificado pelas autoridades. O ministro informou ainda que irá pedir à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que investigue se o apagão pode ter sido causado por ação humana. O operador do Sistema Elétrico, ONS, identificou uma ocorrência às 8h31 na terça-feira que levou a uma separação elétrica no sistema interligado. Na prática, as regiões norte e nordeste do país foram desconectadas do sul e sudeste. Com o incidente, o órgão realizou uma ação controlada, ou seja, proposital, para evitar que o problema na rede se espalhasse. A interrupção no sul e no sudeste foi uma ação controlada para evitar a propagação da ocorrência, diz a ONS. Apenas o estado de Roraima não registrou falta de energia. Apagão não é nada de bom, né? E lembrando que Roraima não está integrada no ONS, né? Nesse Operador Nacional do Sistema
Isso não faz parte. E ela acabou não acontecendo o apagão. Por muitos o apagão não aconteceu, por muitos o apagão não foi percebido devido ao horário, mas afetou todo o país. E claro, se houve alguma interferência humana, se houve um ato deliberado, tem que ser investigado e punido. Agora, se não houve nenhum ato deliberado, é necessário que se coloque à mesa a situação real do sistema de fornecimento de energia elétrica em todo o país. A esse gestor, né, nacional do sistema, o operador nacional do sistema, cabe aí dar explicações plausíveis à sociedade. E será que nós estamos correndo um risco de mais apagões ou foi um fato isolado? 10h26, próxima matéria. A ANEEL deve publicar relatórios fáceis sobre aumentos de energia, aprova CI. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, poderá ser obrigada a explicar periodicamente, em linguagem acessível à população, as variações no valor das tarifas de energia. O projeto de lei com essa finalidade, o PL 4.239 de 2021, foi aprovado ontem pela Comissão de Serviços de Infraestrutura, CI, e agora segue para análise da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor. Interessante como nesse país as coisas têm uma certa dificuldade de entendimento, né? Por parte daqueles que devem explicações à população. É necessário um projeto de lei para que você tenha acesso de forma clara às informações, subiu e por que subiu e quanto vai subir, qual é o custo disso e qual a motivação para esse aumento, né? Então fica aí, é lógico, vem já em atraso, mas sempre é bom, melhor em atraso do que nunca, mas realmente é para chamar a atenção. É necessário uma lei que obrigue a ter transparência naquilo que é relacionado aos esclarecimentos para o consumidor. É incrível isso. 10h28, vamos à próxima matéria. CPMI cobra entrega integral de imagens do Palácio da Justiça. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do Rio de Janeiro, o deputado Arthur Maia, do União Brasil, acolheu questão de ordem dos senadores quanto à cobrança do fornecimento de todas as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública na data da invasão das sedes dos 3 poderes da República. Na segunda-feira, dia 14, a presidência da comissão encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um embargo de declaração, solicitando ao ministro Alexandre de Moraes que esclareça a sua decisão quanto à entrega das imagens do Palácio da Justiça ao colegiado. Está aí um impasse agora na questão das imagens. O ministro já havia determinado a entrega de todas as imagens. Agora fica essa questão do impasse para saber como é que fica qual é a declaração, de que forma tem que ser feito isso e quais as imagens devem ser entregues. Na verdade, há uma condição aí de ganhar tempo, de mais uma queda de braço política do que um fato agravante em si. As imagens com certeza vão chegar à comissão. Resta saber quando, se ainda em tempo hábil. 10h29, vamos à próxima matéria. Fotógrafo diz que sofreu ameaças para deletar imagens. Em depoimento à CPMI de 8 de janeiro, ontem, o repórter fotográfico da agência Reuters, Adriano Machado, disse que apenas cumpriu seu trabalho ao fotografar os ataques dos invasores dentro do Palácio do Planalto. O profissional de imprensa, que há mais de 20 anos atua em coberturas jornalísticas desse tipo, afirmou que teve contato com os manifestantes durante a depredação, como estratégia para preservar sua própria vida ao ter sido abordado para deletar as imagens de sua câmera e, em alguns momentos, ter sido alvo de xingamentos de ameaça. Aí um profissional de imprensa relatando aí o que sofre exercendo a sua função nesses momentos onde a temperatura está mais elevada, nesses momentos críticos e de tensão. Não é nada admissível esse tipo de situação, ameaças, tão pouco, né, o profissional não poder exercer a sua função. Afinal de contas, ele está ali para registrar. É função da imprensa registrar. Aquele que está na foto vai ser julgado, vai ter um entendimento de todos. Mas a imagem fala muito e é necessário. E cabe ao fotógrafo estar ali presente. Não é admissível em momento algum que se interrompa qualquer um dos profissionais de imprensa
de exercer o seu trabalho. Ou melhor, qualquer profissional que tenha que exercer a sua função, em momentos como esse, deve ser impedida a sua ação. Fica aqui o nosso repúdio. 10h31, próxima matéria. Ignorar recursos de emendas e repasses poderá ser improbidade administrativa. A Comissão de Segurança Pública aprovou ontem um projeto que especifica como ato de improbidade administrativa a perda de recursos públicos decorrentes de transferências voluntárias da União ou de instituições internacionais ou de retardo na sua aplicação. A PL 511 de 2023 do senador Steverson Valentim, do Podemos, recebeu parecer favorável do senador Esperidião Amin. O relatório foi lido na comissão pelo senador Hamilton Mourão e segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Com a justificativa para o texto para o qual o desperdício dos repasses da União e de entes estrangeiros vai contra os princípios da administração pública, Steverson destacou que se tem observado gestores públicos estaduais e municipais inviabilizarem a boa aplicação de recursos públicos provenientes de transferências voluntárias por razões de ordem político-partidária ou pessoais. A informação é da agência Senado. Já deveria ser, né? Improbidade, já deveria ser. Afinal de contas, se você encaminha recursos e eles não são utilizados ou então ficam lá sem ter destino devido, e muitas vezes é necessário em obras, necessário toda uma estruturação, ou às vezes as prefeituras não têm nem condição de receber os recursos por não estar em dia com suas contas, né? Por não terem as certidões necessárias para receber esses recursos. Essa é uma questão de análise. Por outro lado, essa questão vem justamente agora, quando a gente sabe tudo que envolve as emendas do relator, ou na verdade aquele orçamento secreto, né? Que já não vem sendo cumprido aí pelo atual governo e que é uma discussão política muito grande entre a base de apoio e a oposição cobrando a situação. E agora isso vem como força de lei. Vem tarde, mas volto a falar, ainda vem, né? Imagina-se que isso já deveria ser um ato muito mais esclarecido e estar muito mais integrado em tudo aquilo que se faz referente à administração pública, né? É necessário. Infelizmente, esse é o Brasil que temos. As coisas acontecem de acordo com o incêndio, né? Se apaga o incêndio com essa necessidade. Muitas outras coisas vão ficar paradas. Nós falamos hoje aqui há pouco em relação da transparência, quanto às informações que compõem o aumento de energia, a composição do valor da energia, que vai se tornar lei, e também agora essa questão referente à improbidade administrativa. Vamos acompanhar. 10 horas mais 34 minutos. Estamos chegando ao finalzinho do Virtual News desta quarta-feira, lembrando que, diante das adequações técnicas, tivemos algumas alterações que perduram durante esta semana. A partir da próxima semana, tudo volta com mais normalidade e também com inovações para você estar acompanhando o seu Virtual News. Lembrando que estamos transmitindo apenas no site da Virtual e não mais no canal no YouTube e também no Facebook. Concentramos as transmissões em um único canal. Porém, você acompanha o conteúdo do News no Drops, que segue tanto no nosso canal no YouTube, quanto também no Facebook. E, claro, à disposição nos arquivos no site da sua rádio virtual. Agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo a Maria Clara, desejando uma excelente quarta-feira. Fique com Deus e estaremos de volta amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.